Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio. Esse é o nosso segundo bloco, entrevistando hoje o secretário municipal extraordinário para a requalificação do centro, o engenheiro Rafael Saego, e o economista Thales Loureiro. Rafael, no final do bloco anterior nós estávamos falando sobre a agenda de requalificação. Quais são as estratégias da Prefeitura nesse projeto de requalificação do Centro Histórico de Manaus? Bom, a primeira questão, a partir desse momento de resgate do respeito, passa a ser a gente encontrar uma solução conjunta, debatida para o problema do camelô. Todos os problemas do centro de Manaus hoje estão amarrados, vinculados à questão do camelô, porque é a maior população de uma atividade não formal que está ocupando aquela área. O camelô não permite, por exemplo, que a gente faça o projeto Zona Azul de ocupação das vagas, porque as vagas são extremamente contadas, tem que ter um respeito muito grande ao posicionamento dos veículos, e a pessoa não pode abrir a porta do carro porque em cima do meio-fio existem bancas de camelô. Isso não é possível. Nós precisamos fazer o replantio de árvores, nós precisamos replantar, criar um meio ambiente adequado, saudável no centro. Mas os locais onde pretendemos botar as árvores são locais hoje ocupados por bancas. Nós não conseguimos identificar quem são os geradores de lixo. Se o gerador do lixo é o empresário, é o lojista, se é o morador de rua que está no centro, ou se é o camelô. Porque a paisagem urbana é tão complicada, é tão complexa, que não permite a gente identificar. A gente não consegue aumentar a segurança no centro, porque os meliantes, alguns moradores de rua, praticam pequenos furtos no meio das barracas, no meio das lonas e das caixas que existem lá. Então, depois que a gente resolver o problema do camelô, depois que a gente der uma opção negociada, organizada com eles, uma solução para o problema, a gente vai ter uma agenda muito cheia para atacar uma série de outros problemas que são consequência desse. E na sua avaliação, essa estratégia priorizando a reorganização do comércio ambulante em Manaus, ela está acertada? Eu acredito que é o ponto fundamental. A gente vê, até pelos debates que a gente acompanha aí nos fóruns que nós temos pela internet, que uma das principais, digamos, algo que mais mexe com a população de uma forma geral é a forma como esse comércio informal cresceu e se expandiu de uma maneira desordenada no nosso centro. Então eu acho que passa um pouco também pelo que o Rafael fala, da questão de respeito, de ter uma referência histórica, uma referência de tradição e até mesmo de amor que você tem pela cidade. Isso daí eu acho que se perdeu um pouco ao longo do tempo. Então eu acho que realmente qual é o principal ponto? É você trazer de volta um pouco do embelezamento da cidade. O que é o primeiro embelezamento que eu acho que é fundamental? É você tentar desocupar e dar um pouco mais de um visual, o mínimo decente para a nossa cidade, principalmente no nosso centro histórico. E a partir daí você partir para outros, que são a recuperação das calçadas, a recuperação principalmente dos logradouros públicos, que eu acho que são também um desafio muito grande que a Prefeitura tem. Eu acho que pode ser também algo que a gente pode pensar e também dar digamos assim, um aspecto de trazer uma atividade comercial para o centro. Trazer uma atividade, eu não sei se voltada para o comércio em si, para atividades na área de entretenimento, lazer ou qualquer outra coisa. Eu acho que é o fundamental para você tentar requalificar e até dar uma distância um pouco mais turística ao centro. Então vamos enumerar: comércio ambulante, estacionamento irregular, poluição sonora, apropriação indevida de espaços públicos que você mencionou, e lixo são algumas das marcas indeléveis do centro hoje. É possível reverter esse cenário sem o envolvimento da comunidade? Sem envolvimento não. É completamente impossível. A gente tem que fazer uma mudança de cultura, não tenha dúvida, tem que quebrar paradigmas e a gente tem que ter a participação efetiva da sociedade como um todo. As pessoas têm que ter vontade de resgatar o seu centro. O centro é a raiz do nosso povo. O centro de Manaus é a raiz da nossa cidade. As pessoas que nasceram aqui no estado do Amazonas, as pessoas que nasceram na cidade de Manaus, têm vínculo com o centro, sejam pelos seus pais, sejam pelos seus avós, pelos seus bisavós. É lá que está a nossa história. Cada prédio público que é derrubado, cada prédio histórico que é derrubado naquela região, é um pedaço de nós que vai. E é isso que a gente tem que preservar. Eu vou fazer um resgate de uma frase usada por um outro canal de televisão, que diz o seguinte: essa história não é uma história qualquer, essa é a nossa história. E essa história tem que ser preservada, e o centro é fundamental que as pessoas se envolvam no problema do centro, que opinem, que participem, como há o núcleo de debate que o Thales coordena na internet, inclusive, que as pessoas realmente se engajem nessa causa. Sem engajamento da população, causa perdida. Mas a gente tem plena confiança de que a gente vai conseguir reverter isso com o apoio de todos. Thales, e na tua opinião, esse processo
pode acontecer em curto prazo até a Copa do Mundo, é um processo que a gente pode esperar aí algumas gerações para que ele aconteça. É um processo cultural, um processo de reeducação, um processo de recuperação do respeito do manauara pelo centro e sem dúvida a educação é o ponto focal nesse trabalho. Eu acredito que, como o Rafael mesmo falou, né, somos pessoas, por exemplo, tanto eu quanto o Rafael, nós somos pessoas que nascemos no centro, eu também nasci no centro, fui criado no centro até as 2 primeiras décadas da minha vida, morei no centro. Então é aquela história, a gente tem um resgate cultural muito forte para ser feito, mas esse resgate cultural não vai acontecer pelas mãos únicas do poder público ou por um investimento pesado que se faça na requalificação. Não é dinheiro nem vontade política, são variáveis. Não somente, é necessário dinheiro e vontade política. Mas você não tem como fazer isso sem que seja com o engajamento da sociedade como um todo. E é esse que é o ponto mais nevrálgico, eu acho, que na recuperação do centro. É você dar uma qualificação, mas ao mesmo tempo dizer, olha gente, vamos preservar o patrimônio público, vamos dar valor àquela coisa que aconteceu, o crescimento que a cidade teve em torno do nosso centro, o valor histórico que você tem de cada monumento, de cada prédio, a história que você tem de cada rua, de cada... enfim, de tudo ali que está envolvendo o nosso centro histórico. Eu acho muito difícil, hoje, a gente conseguir colocar algum sucesso nisso sem que seja feita uma maciça, acho que uma sensibilização e uma mobilização. Mas essa sensibilização e mobilização, é complicado você jogar isso tudo na conta da prefeitura ou jogar na conta do poder público. Eu acho que tem que partir de cada um. É isso que a gente tenta fazer quando mobiliza um fórum na internet, ou quando mobiliza através de algum cenário ou alguma outra coisa. Esse é que é o grande desafio. Eu acho, a gente está chegando no final desse bloco, mas o comentário que eu adicionaria à fala de vocês é que, felizmente, o prefeito, desde a sua posse, deixou bem claro que o centro era uma prioridade, criou uma secretaria extraordinária para fazer acontecer, tem preocupações pontuais, tem uma agenda concreta, uma agenda de curto prazo, uma agenda de médio prazo, uma agenda de longo prazo. Então eu acho que esse é o melhor começo que nós poderíamos ter, tendo em vista que são já 10, 15, 20 anos esse processo de degradação tem tomado a cidade. Mas muito bem, assim nós encerramos esse bloco, daqui a pouquinho estaremos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio. Até já!